Com uma economia cada vez mais conectada, uma borboleta que bate as asas no Líbano pode provocar furacões que ameaçarão a segurança e estabilidade global. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. Escassez de alimentos, inflação de 3 dígitos e uma taxa de desemprego de 50%. Não estamos falando da Venezuela, tampouco da Coreia do Norte, mas sim do Líbano, um país que outrora foi conhecido como a pérola do Oriente Médio, mas que hoje sofre uma calamidade humanitária sem precedentes. Segundo uma avaliação do Banco Mundial, a atual crise libanesa é uma das 3 maiores dos últimos 150 anos. Essa crise, aliás, é tema de preocupação inclusive no Brasil, já que provavelmente até 10 milhões de brasileiros possuem ascendência libanesa. E não só isso, mas muitos mantêm conexões culturais e familiares dentro daquela nação. Para se ter ideia da proporção que isso representa, atualmente o Líbano conta com pouco mais de 6 milhões de habitantes, o que significa que os brasileiros de ascendência libanesa superariam a população que permaneceu no país numa proporção de quase 2:1. O efeito borboleta dessa crise pode realmente nos impactar, e nós já deveríamos estar falando sobre isso. Mas antes de abordarmos realmente como essa pauta poderia afetar o Brasil, cabe falar um pouco das raízes do desastre financeiro do Líbano, visando uma melhor compreensão das suas origens e causas. O século XX foi bastante turbulento para o Líbano. Em 1943, o país conseguiu sua independência da França, na esteira da onda nacionalista que varreu muitos países da África e do Oriente Médio. Mas se a subordinação aos europeus era indesejável, o governo das elites locais também não se saiu nada melhor, e o Líbano acabou enfrentando 15 anos de guerra civil durante o auge da Guerra Fria. A população libanesa é dividida em 3 partes, sendo uma delas de cristãos, outra parte de muçulmanos sunitas e ainda uma outra parte de muçulmanos xiitas. Cada uma dessas facções representa cerca de 1/3 da população. Essa divisão foi amplamente explorada pelas potências da Guerra Fria, em que, no geral, os grupos cristãos estiveram alinhados à direita do espectro político, ganhando apoio dos Estados Unidos e Israel, enquanto que parte dos muçulmanos foram apoiados pela União Soviética, principalmente os muçulmanos xiitas. De toda forma, a conjugação política e religiosa na região é bastante complexa, com várias células, cada qual com motivações próprias. E durante o conflito, muitos grupos mudaram de lado mais de uma vez, resultando num caos generalizado. Estamos falando da Guerra Fria, então de antemão, cabe consignar que não há mocinhos nessa história. Oficialmente, a Guerra Civil Libanesa terminou em 1990, mas até hoje essa divisão religiosa continua a ser explorada no tabuleiro geopolítico, tendo como protagonistas o Irã xiita de um lado e a Arábia Saudita sunita do outro. De certa forma, esses 2 países continuam a dinâmica instituída na Guerra Fria. Na tentativa de pacificar os diferentes grupos, o Líbano adotou um modelo de governo em que os cargos-chave são ocupados por lideranças das 3 principais facções religiosas, e tais grupos ainda contam com uma espécie de cota nas cadeiras do legislativo. Um dos grupos mais poderosos dentro do Líbano é o Hezbollah, do qual certamente você já ouviu falar. Mas se essa composição étnica e cultural já não ocasionasse desafios o bastante, o governo ainda acabou por adotar práticas econômicas que em muito lembram a famosa teoria monetária moderna. Isso porque, em lugar de uma salutar responsabilidade fiscal, os gastos nababescos da elite governante eram financiados por empréstimos e emissão de dinheiro, levando o país a contrair uma dívida insana, criando uma estrutura inchada e ineficiente, cujos índices de corrupção conseguem deixar o Brasil no chinelo. Quanto à corrupção, de fato não é verdade que o país haveria de estar melhor se as pessoas estivessem observando fielmente os decretos aleatórios dos políticos. Mas num contexto em que a produção de riqueza local é ínfima, dedicar parte do escasso valor produzido para saciar a sanha corrupta dos dirigentes, com certeza é um luxo que os libaneses não podem se dar. E falando em produção local, esta é realmente problemática. O Líbano importa cerca de 80% dos alimentos que consome, além de outros bens de primeira necessidade, como combustíveis.
Mas as divisas externas estão cada vez mais escassas, dado que o sistema financeiro local deixou de ser atrativo para investidores, e a importante indústria do turismo também sofreu vários solavancos, ainda mais com a crise sanitária. No caso do sistema financeiro, a princípio o governo criou uma equivalência artificial entre a moeda local e o dólar. Porém, os mais prudentes sabiam que esse sistema era insustentável e aproveitaram dessa brecha para acumular dólares antes que o esquema estourasse. E ele estourou. Já vimos um cenário parecido acontecendo com o bolívar venezuelano, cuja cotação em dólares também era artificialmente decretada pelo governo. Mas controle de preços gera escassez, e conforme já acontece na Venezuela, as divisas americanas logo começaram a desaparecer dos bancos oficiais, levando as pessoas para o mercado negro. O governo chegou ao ponto de racionar a quantidade de dinheiro que os cidadãos podiam sacar. Mas isso de nada adiantou. Protestos irromperam no país a partir de 2019, com alguns manifestantes até ateando fogo nas unidades do Banco Central. O desespero do governo foi tão grande que até houve uma tentativa de taxação do WhatsApp. Sim, isso mesmo. Há quem diga que a taxação do aplicativo foi a gota final na paciência dos libaneses. Bom, dá para entender, né? Em adição a isso, os problemas se agravaram exponencialmente graças a uma explosão no porto de Beirute em agosto de 2020, que é o principal porto do país. Nesse episódio, mais de 200 pessoas morreram, cerca de 7.500 ficaram feridas e milhares tiveram prejuízos financeiros insuportáveis, face à destruição de casas e demais estruturas nas proximidades. A causa do desastre seria o armazenamento de uma grande quantidade de nitrato de amônio, proveniente de um confisco de carga de um navio em 2013. De forma injustificável, a carga confiscada pelo governo ficou 7 anos armazenada sem qualquer destinação. E nesse período, várias petições ao judiciário advertiam dos riscos que a substância oferecia. Porém, nada foi feito. Esse foi o episódio mais visível da crise libanesa, mas a economia já ia ladeira abaixo muito antes de agosto de 2020. Vale enfatizar que o Líbano anunciou o primeiro default de sua história muito antes do famoso acidente, e que essa medida tinha sido tomada porque o país já contava com uma dívida de 170% de seu PIB. Default, aliás, significa que o país caloteou os credores da dívida. Já existe até uma petição pedindo para que a França assuma o controle do Líbano. Sim, aquela mesma França imperialista da qual os libaneses de 1943 se fizeram independentes. Cenários como esse devem servir de sonora evidência contra as aventuras econômicas de políticos oportunistas e seus asséculos, que vêm ecoando todas as insanidades da teoria monetária moderna. Quando você ouvir um discurso que relativiza a importância do controle da dívida dos países, ou que coloca toda a sua fé no poder onipotente das impressoras, bem, lembre-se do Líbano. Verdade seja dita, sendo o Líbano um país com o tamanho do estado de Sergipe e contando com pouco mais de 6 milhões de habitantes, muito melhor seria para o Líbano que o país sequer tivesse um banco central, permitindo a livre circulação de divisas. Nesse cenário hipotético, uma dolarização da economia local seria um resultado quase certo, e há muitos países que trabalham com arranjos similares, como o Panamá, Equador e El Salvador. O problema financeiro causado pelo Estado acabou por ser tão evidente que o download de algumas carteiras de Bitcoin já tiveram um salto de adoção de mais de 1.790%. Isso não surpreende, dado que as transações financeiras e o acesso à moeda forte tornaram-se uma raridade graças aos estúpidos decretos estatistas. No contexto de 50% de desemprego, inflação de 3 dígitos e escassez de alimentos, o Bitcoin de fato mostra para que veio, tornando-se a última tábua de salvação para muitos libaneses. Com tamanha insegurança jurídica e financeira, além dos riscos advindos de grupos radicais na região, é compreensível que hoje existam bem poucas pessoas dispostas a arriscar seu dinheiro nas outroras ricas terras libanesas. Infelizmente, porém,
Nem todos possuem a sabedoria para reconhecer o óbvio, e muitos ainda pedem por mais intervenções estatais, revoltando-se contra o fim dos subsídios aos combustíveis e clamando por soluções políticas que jamais virão. Outros, ainda mais desesperados, dão cabo da própria vida. Assim, parece que a crise do Líbano é de fato uma das 3 piores dos últimos 150 anos, para dizer o mínimo. Enfim, como adiantamos no começo do vídeo, mesmo estando a um oceano de distância, o Brasil tem sim motivos de sobra para se preocupar com estes tristes eventos. No ano passado, o governo Bolsonaro instituiu uma missão humanitária destinada ao Líbano, a qual foi chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. Temer, como se sabe, é descendente de libaneses, e desde que ocupou a cadeira presidencial, começou a ganhar bastante destaque na cultura da região. Existe até uma rua no Líbano com o nome de presidente Michel Temer, e a localidade que homenageia o aristocrata ainda possui parentes dele vivendo lá. Inclusive, essa situação mencionada é similar à de muitos outros brasileiros de origem libanesa, que mantêm um vínculo significativo com suas origens. Esses vínculos familiares até hoje são uma importante fonte de financiamento externo para os moradores do Líbano, que acabam sendo ajudados pelos seus parentes no exterior. Consequentemente, com o agravamento da crise, podemos esperar que parte dos nossos concidadãos acabe destinando algum dinheiro de suas poupanças para seus parentes além-mar. Outro fator relevante é a possível diáspora que pode resultar de toda essa crise. Com a gravidade da situação, seria até esperado que parte dos libaneses optassem por migrar para terras menos problemáticas. Nesse caso, o Brasil poderia ser um dos principais destinos dessa possível diáspora libanesa, pois mudar para um país em que você já possui parentes pareceria uma solução óbvia. E falando em refugiados, nas últimas décadas o próprio Líbano foi escolhido como destino final de muitas pessoas envolvidas em conflitos no Oriente Médio, principalmente sírios e palestinos. Estimativas dizem que 1,5 milhão de pessoas que vivem hoje no Líbano se enquadram nesse perfil, o que equivale a praticamente 20% da população local. Então, se tragédias na região trouxeram para o Líbano 1,5 milhão de imigrantes, agora que o Líbano está sendo afetado por uma crise, quantos milhões não poderão fazer a rota inversa buscando outros destinos? O certo é que nenhum dos países próximos estará contente ao ver uma onda de desabrigados atravessando suas fronteiras. Ainda que eles mesmos tenham contribuído para o problema, fazendo do Líbano seu tabuleiro de xadrez geopolítico. Oriente Médio é um barril de pólvora, e esse justamente pode ser o estopim para acontecimentos ainda piores no horizonte próximo. No fim das contas, isso é só mais do mesmo. Governos fazendo o que fazem de melhor, destruindo a economia e trazendo sofrimento para as pessoas. E mais uma vez, o Bitcoin resolve isso. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!